Eu creio que não, professor. Eu nem sei se Porque, ele está inclusive, mais tá, online. inclusive aumentou aqui a quantidade de pessoas na sala. É, lembre a ele que se ele tiver dificuldade para entrar, depois esses vídeos ficam também disponíveis no Ava. E caso depois ele tenha alguma dúvida, ele também pode me perguntar lá pelo chat, tá bom? Deixa eu compartilhar a Ok. minha tela aqui com vocês. Você já vê a minha tela aí, né? Tá. Já vem a minha tela? Sim. Ótimo. Sim. Vamos lá. Então tá bom. Tipos de benchmarking. Então, o benchmarking, como eu disse a vocês, ele não necessariamente precisa ser realizado apenas com outras empresas, com concorrentes. Existe um tipo de benchmarking que é o chamado benchmarking interno, que é uma pesquisa realizada dentro da própria organização, com a identificação de práticas entre os departamentos ou então empresas do mesmo grupo. Né? Quando uma empresa tem várias filiais, sei lá, se eu pensar Unilever, várias filiais ou vários produtos, se eu pensar Unilever, quantas empresas não fazem parte da Unilever ou da Ambev, etc. Eu posso fazer uma comparação entre as empresas do mesmo grupo. Como é que eu faço isso? Então, suponhamos, vou pegar um exemplo de uma empresa. Essa empresa tem uma planta em Jundiaí, outra planta em São Paulo, outra planta em Campinas. Eu quero saber se, por exemplo, do ponto de vista do engajamento dos profissionais, do ponto de vista da comunicação entre eles, da tomada de decisão, da capacidade de venda, são parecidos ou são diferentes? Eu faço, então, uma comparação entre essas três filiais ou essas três plantas. Nesse caso, como vocês percebem, não é o concorrente que está sendo comparado, mas setores diferentes dentro de uma mesma empresa, ok? Depois existe um outro tipo de benchmarking, que é o mais comum, que é a base do benchmarking, que é o benchmarking competitivo, que é exatamente esse que compara as características da organização com os concorrentes, permitindo encontrar as vantagens, desvantagens, oportunidades, ameaças, facilitando esse posicionamento e, tão importante quanto, a avaliação da identidade organizacional, ou seja, aquela ferramenta que vai me ajudar a ter clareza se eu estou conseguindo cumprir a minha missão, se eu estou andando em direção à minha visão, se os meus valores continuam sendo uma marca. Né? E um outro tipo de benchmarking, esse menos usual, mas também possível, que é o chamado multissetorial, que é quando eu comparo uma empresa com empresas ou organizações de outro setor. Nesse caso, para que eu faço isso? Eu faço isso em busca de ideias. Então, suponhamos, isso é muito feito por alguns segmentos do setor público e também alguns segmentos do terceiro setor, né, das ONGs. As ONGs, em geral, têm muita dificuldade em termos de gestão, algumas delas de arrecadação de dinheiro, né, para que possa desenvolver as suas atividades, ou às vezes têm dificuldade para reter talentos, né, de manter as pessoas trabalhando, enfim. E aí, o que uma ONG, nesse caso, pode fazer? Ela pode fazer uma comparação com empresas. Como é que uma empresa consegue reter os seus talentos? Como é que uma empresa consegue angariar clientes, consumidores, consegue engajar o público interno, seus funcionários? Veja, ela não está buscando se comparar com um concorrente nesse caso, mas ela está buscando inspirações em outro setor. É o chamado benchmarking multissetorial. Tá? O exemplo mais clássico é esse, em que uma ONG, por exemplo, vai buscar
no setor privado alguma indicação, alguma inspiração, alguma característica que, a partir de uma adaptação, possa ser implantada e possa facilitar o processo de gestão e de planejamento. Agora, já falando um pouquinho aí do como fazer. Bom, primeira questão que eu preciso identificar no benchmarking é qual é o meu objetivo. Por que eu estou desenvolvendo esse benchmarking? Então, se é para analisar quais são os meus diferenciais em termos de produto, eu vou ter que, então, fazer alguns tipos de comparações totalmente diferentes se, por exemplo, eu quero comparar faturamento, ou se eu quero comparar engajamento, ok? Ou crescimento, etc. A partir desses objetivos, eu defino quais são os tópicos, ou seja, o que eu quero comparar. Então, nós poderíamos pensar da seguinte maneira. Aliás, eu vou tentar fazer diferente aqui, acho que fica mais fácil para vocês entenderem, e aí vocês também me ajudam a pensar quais seriam as ferramentas. Então vamos lá. Deixa eu abrir um Word, e aí eu vou construindo um exemplo com vocês aqui. Tauan, Professor, posso perguntar enquanto isso? Oi, perdão. Pode, claro. Quando a gente fala em benchmark multissetorial, uma empresa ela é de um determinado segmento e ela tem uma linha de produção. E, de repente, certo, ela tem espaço para uma outra linha de produção, para um outro nicho. Ou ela quer encontrar um outro nicho? Ela tem um espaço na produção dela que ela pode abraçar uma outra parte do segmento dela de atuação. Dá para dizer que dá para usar também do benchmark multissetorial para entender como que aquilo funciona. Com certeza. Vou dar um exemplo do que eu vivo hoje. As empresas que eu trabalho, o forte delas é produzir material mobiliário de serralheria. E, eventualmente, ou marcenaria, e, eventualmente, elas percebem que na produção delas dá para abraçar, porque a serralheria e a marcenaria, elas andam muito juntas no mobiliário. Dá para dizer que a gente pode usar o multissetorial para, eu sou especialista em serralheria, então eu vou buscar nas marcenarias conhecimento para abrir um espaço de marcenaria dentro da minha produção. Joia. Com certeza. Okay, então, vamos pensar aqui como é que a gente poderia começar a construir um benchmarking, ok? Vocês conseguem ver uma tela de Word, certo? Com uma tabela, é isso? Sim. Ótimo. Então, sim. Consegue, né? Ótimo. Bom, vamos fazer da seguinte maneira. Suponhamos que eu seja o dono de uma padaria, ok? Essa padaria tem, vamos pensar aqui, 20 funcionários, ok? 20 funcionários. É uma padaria que existe no mercado há 15 anos e é uma padaria que está entre as 10 principais da cidade, ok? E aí, o meu objetivo com esse benchmarking será... Quem me dá um objetivo que eu poderia ter nessa padaria? Pessoal... A mais popular da padaria, da cidade? Se tornar a mais popular? Bom, isso poderia ser a visão. O francês mais gostoso da região. O pão francês mais gostoso da região. Ok, poderiam ser objetivos. Então, se eu quero ser a
o pão mais gostoso da região. Quero crescer, eu preciso comparar com outras padarias que sejam maiores que eu, certo? Porque eu estou pensando em crescer, em atingir outras padarias melhores. Então, eu vou selecionar algumas padarias que eu considero que sejam exemplos de onde eu quero chegar ou que sejam os meus concorrentes. Então, eu identifiquei. Então, vamos lá. Vamos dar um nome para a nossa padaria aqui. Quem dá um nome para a nossa padaria? Cauã, dá um nome para a nossa padaria. Oi? Padaria do Fabiano. Não, muito fraco esse nome. É a Padoca do Sidão. Padoca do Sidão? É. Muito fraco esse nome, hein? Mas você tá querendo muito. Pessoal aí de publicidade, pensem em um nome para essa padaria. A Bruna está digitando. Vamos ver se vai aparecer um nome bom para a padaria. Jair do Pão. Jair do Pão? Professor, Oi. tem eu não sou de publicidade, tá? Eu sou de gestão. Não tem problema. Mas tem um cliente nosso na empresa que eu trabalho que é uma padaria. Só que o nome que o cara colocou é Padaria Transa. Sim, Padaria Transa. Tá. ele teve essa capacidade. Tá bom. É que você falou de padaria, eu lembrei na hora. A padaria Transa. Ok. Paneflinks. Então vamos chamar de Paneflinks, que alguém tá dando esse nome aqui. Pronto. Então, a minha padaria é a padaria Paneflinks. Bom, eu preciso, então, agora, a partir da padaria Paneflinks, levantar quais seriam os meus principais concorrentes, certo? Então, vamos lá, vamos pensar algumas padarias que vocês falaram aí. Uma concorrente poderia ser a padaria Transa, que a colega acabou de falar. Uma outra padaria poderia ser a padaria do Sidão, né, que alguém também mencionou. Uma outra poderia ser a Geometric, que alguém também mencionou agora. E uma outra padaria poderia ser a padaria do Fabiano, que também alguém mencionou. Então, eu levantei quais seriam possíveis concorrentes ou empresas, padarias, que embora não sejam concorrentes diretas, porque atuam em outras áreas ou em outros públicos, me servem como inspiração, né, como uma forma de conhecer melhor aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu posso diferenciar. Bom, aí eu vou encontrar agora quais são os critérios que eu vou comparar, que eu vou avaliar, pensando no meu objetivo. O meu objetivo não é expandir os negócios e ter o melhor pão da região. Bom, se eu quero expandir os meus negócios, o que seria importante? Um ponto, um tópico de comparação seria a quantidade de lojas, né? A quantidade de filiais que eu tenho. Um outro tópico de comparação seria a quantidade de pães fabricados por dia, ok? Um outro tópico importante seria a quantidade de produtos ofertados, né, no cardápio. Outra possibilidade seria se existe serviço de delivery. Okay? Um outro tópico para comparação é o preço médio dos produtos. Um outro tópico de comparação, qual seriam, gente? Agora é hora de vocês falarem. Número de funcionários se encaixa? Claro que sim, porque número de funcionários tem a ver com o tamanho, mas tem a ver também com os gastos, né? Às vezes eu posso reduzir o número de funcionários ou pensar em novos
novas funções para as pessoas que estão lá. Então, número de funcionários. O que mais? Que eu poderia colocar ticket médio. O ticket médio. Isso. Ticket médio. O que mais? Que eu poderia colocar? Segurança do local. O que mais? Professor, pode ser também os parceiros que eles têm, de quem eles compram farinha, leite, lalaiá. Fornecedores. Isso, fornecedores. A localização, alguém mencionou agora, tá logo no início. Foi primeiro... Não foi. Devia ter sido, mas enfim. Eu acho que pensei e não escrevi, mas bem lembrado. Localização da padaria. O que mais? Que eu poderia comparar? O estacionamento, isso. Eu poderia... O horário de funcionamento, né? Qualidade do atendimento. Qualidade de atendimento. Muito bem. Outra coisa que eu disponibilidade poderia do... Fala. A disponibilidade do espaço também, como ele se propõe assim no espaço, se eu tenho bastante mesa, se eu não tenho, se eu posso almoçar. Organização do espaço. Isso. Bom, higiene, né, gente? Também poderia ser um outro tópico. Um outro tópico cada vez mais importante, presença nas redes sociais, né? Quais são as redes sociais em que ela atua? Enfim, e aí eu vou pensar numa série de critérios, de tópicos que serão objetos dessa comparação. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou voltar lá para minha outra tela, olha lá. Então eu defino quais são as empresas e os tópicos que serão comparados, e aí eu vou fazer esse quadro comparativo, como eu pensei ali com vocês. Muitas vezes, dependendo dos meus objetivos ou das informações que eu quero comparar, é melhor eu fazer vários quadros. Então, por exemplo, se eu tenho como objetivo comparar produto e comunicação, como é que é a comunicação dessa padaria, né, em relação aos outros, se tem site, se não tem, se tem delivery, se tem aplicativo, se faz parte do iFood, se está bem avaliada no TripAdvisor, etc. O que eu poderia fazer? Eu poderia dividir esse quadro em dois. Poderia fazer um único quadro para falar sobre os produtos e um segundo quadro exclusivamente para falar sobre comunicação. E um terceiro quadro só para falar sobre localização, segurança, etc. Tá? Então, não precisa ser um único quadro, as informações podem aparecer em vários quadros. A única questão importante, se eu for criar vários quadros, é que eles sejam organizados, não é, em tópicos. Então, vamos lá. O primeiro quadro vai ser sobre comunicação. O segundo quadro sobre oferta de produtos. O terceiro quadro sobre projeção para o futuro. Enfim, preciso criar aí os critérios. O Vitor perguntou sobre higiene e limpeza. Higiene e limpeza já aparece aqui. Vou pôr aqui higiene e limpeza, certo? Bom, feito esse quadro, ou esses quadros, traçados quais são os tópicos e quais são as empresas ou as organizações com as quais eu vou fazer a comparação, nós só esquecemos aqui, deixa eu acrescentar uma outra coluna, porque eu vou tirar a padaria do Fabiano e vou colocar aqui a padaria Paneflix, certo? Eu posso também aqui, gente, colocar quantos concorrentes eu achar necessário, ou quantas empresas eu achar necessário. Então, eu vou lembrar que a padaria Paneflix é a nossa padaria, certo? A padaria que nós temos como objetivo fazer crescer e fazer chegar a ter o pão mais gostoso da cidade. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou buscar as informações. E aí tem um aspecto muito, muito, muito importante. Em geral, quando se produz um Paneflix,
Paneflinks. Isso, faltou um. Pronto. Quando se produz, obrigado, quando se produz um benchmarking, a principal forma de conseguir dados é por fontes secundárias. O que significa fontes secundárias? Concorda que seria, inclusive, muito difícil e até antiético eu procurar por informações sobre os meus concorrentes, por exemplo, simplesmente ligando lá e fazendo uma pergunta. Até porque, provavelmente, meu concorrente nem vai querer me passar algumas dessas informações, certo? Então, quais são as... Eu nunca vou buscar diretamente lá no meu concorrente, querendo conversar com ele, ou fazendo uma entrevista com ele, uma pesquisa com ele, porque provavelmente ele nem vai querer me passar esse tipo de informações. Então, eu vou procurar por todas as fontes disponíveis. Então, e que tipo de fontes disponíveis são essas? Site, redes sociais, sempre tomando cuidado para que as informações sejam confiáveis. Reportagens que porventura tenham saído e citado. Processos judiciais. Eventualmente, dependendo do negócio, né, tem empresas que ao completarem 50, 60 anos, produzem livros contando as suas histórias, material institucional. Como é que eu vou saber o preço? Bom, o preço é mais fácil, é só eu olhar, por exemplo, um cardápio. Então, nada me impede de fazer uma visita aos locais para também obter essas informações. Então, eu posso dispor de uma série de recursos, de uma série de métodos para obter as informações. Em geral, uma ferramenta bastante utilizada para o benchmarking, mas aí também o benchmarking acaba ficando um pouquinho mais caro, justamente para fazer esse tipo de comparação sobre o local, a qualidade dos produtos, a qualidade do atendimento, a contratação de um serviço, alguns de vocês devem conhecer, que é chamado de cliente oculto. O que é um cliente oculto? Suponhamos que nós, já que nós somos a Paneflinks, queremos comparar o nosso serviço, o nosso atendimento com os nossos principais concorrentes. Eu contrato uma pessoa, certo? Que presta esse serviço de cliente oculto, e aí tem uma série de empresas específicas, inclusive, que fazem esse trabalho, e essa pessoa, sem se identificar, sem dizer que ela está sendo cliente oculto, vai visitar e fazer, ou tentar fazer o mesmo tipo de serviço, comprar o mesmo tipo de produto nos meus concorrentes e, inclusive, na minha própria empresa, sem se identificar. Então, ela vai chegar lá na Paneflinks e vai consumir como se fosse um cliente. Por quê? Professor. Oi. Eu tenho uma questão. Onde eu trabalho, na Ford, eles fazem bem parecido. Só que eles fazem com eles mesmos. Por exemplo, eu trabalho na concessionária Ford aqui de Jundiaí. E a Ford manda um cliente oculto para avaliar o nosso atendimento, para ver como que a gente está seguindo. Porque a gente tem todo um manual de instrução, tipo um STF, que você tem que seguir tudo certinho. Aí se você não seguir, tem uma auditoria no final do mês, que aí a gente é pontuado por isso. Aí vai depender de cada ponto de atendimento. Aí se o cara fez isso, atendeu desse jeito, foi cortês. Aí no final a concessionária ganha um bônus referente a isso. Perfeito. Quem é que está falando? É o Nicolas. Nicolas, você acabou de dar um exemplo muito oportuno, não só do cliente oculto, né, da aplicação do cliente oculto, mas daquilo que nós acabamos de falar, que seria o benchmarking interno. Por quê? Isso. A partir dessa visita que o cliente oculto faz a todas as concessionárias, a Ford consegue fazer um quadro exatamente como esse que eu estou fazendo aqui, certo? Colocando no lugar da padaria Transa
a concessionária em que você trabalha. No lugar da padaria do Sidão, a concessionária que fica, sei lá, em um outro bairro. No lugar da Geometric, a concessionária de Campinas. E a partir disso, conseguir perceber quais são os pontos falhos em cada uma, quais são as concessionárias que merecem o bônus, tá? O que ela faz é o cliente oculto, mas ela pode também e provavelmente utilize esses dados para produzir um benchmarking interno. Certo? Isso, exatamente. Aí eles criam um controle de qualidade, que eles chamam. Isso, controle de qualidade, exatamente. É uma ferramenta bem adequada para isso. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu essa metodologia do cliente oculto? Então, uma pessoa é contratada, não é? E se passa para o cliente, embora, na verdade, ela esteja lá para avaliar produtos. Às vezes ela pode, inclusive, dependendo do objetivo desse trabalho, criar uma situação mais difícil para ser resolvida, né, algum conflito, etc., justamente para saber como é que as pessoas daquela loja, daquele departamento, agem ou conseguem resolver o problema. Então, sei lá, ela pode ser contratada para ir tentar ver se ela consegue um desconto maior do que o previsto, ou se numa situação que envolva algum tipo de preconceito, etc., ou que possa gerar algum tipo de preconceito, né? Como é que o estabelecimento vai recebê-la, vai tratá-la, vai conseguir resolver, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou buscar agora as informações a respeito aqui dos meus concorrentes. Bom, a padaria Paneflix só tem uma quantidade, só tem uma loja, né? Só tem uma padaria. Bom, a padaria Transa também só tem uma. Só que a padaria do Sidão já tem 3 na cidade. A padaria Geometric tem 4 na cidade. Então, eu já estou percebendo aí que, em termos de quantidade de lojas, eu estou bem abaixo do que as outras, né? Ou do que 2, pelo menos, das principais concorrentes. Bom, quantidade de pães fabricados no dia. Esse tipo de informação já seja talvez um pouco mais difícil de conseguir de todos os meus clientes. Mas eu sei, por exemplo, que a padaria Paneflix produz 2.500 pães por dia. Eu estou procurando por informações e eu encontro uma reportagem lá do Jornal de Jundiaí que falava sobre a crise econômica. E lá nessa reportagem sobre a crise econômica, que é recente, então eu tenho que tomar cuidado com essa característica da fonte, a Geometric, o gerente da Geometric, ou o proprietário da Geometric, deu uma entrevista e ele disse que no mês passado houve uma redução na quantidade de pães produzidos, mas que ainda assim, juntando as 4 lojas, por dia são, em média, 10.000 pães todos os dias. Bom, aí a padaria do Sidão eu não consegui encontrar informação. Ok, não tem problema. Então, eu vou colocar aqui informação indisponível. Eu não tenho essa informação, certo? E a padaria Transa, eu consegui lá uma informação que são produzidos mais ou menos 3.000 pães por dia. Alguém perguntou agora, eu estou levando em consideração uma única filial ou todas as filiais? Nesse caso específico, eu poderia dizer assim, 10.000 nas 4 filiais. Ok? O que daria, portanto, uma média parecida com a Paneflix. Okay? Olha que dado interessante que eu já consegui encontrar, Beatriz. Embora a Geometric tenha 4 lojas, ela vende
mais ou menos igual a Paneflinks, porque a Paneflinks tem apenas uma loja e também vende 2.500 em uma única filial, né? O que dá, nossa, tem muito zero aqui, o que dá aqui também mais ou menos 2.500. Bom, quantidade de produtos ofertados, quantidade de produtos que está no cardápio. Esse tipo de informação é fácil, né? Ou via cliente oculto, ou uma visita a essas padarias, é fácil perceber. Aí eu chego lá na padaria Transa e eu descubro que no cardápio existem 25 produtos. Mas o meu grande objetivo é analisar o pão, né? Então, desses 25 produtos, eu descubro que 5 tipos são pães. Então, 5 tipos de pães. Esses pães são o pão francês, o pão ciabatta, o pão de leite e o pão de cebola, por exemplo, ok? Vamos pôr um pão doce aqui. Então, são isso. E o pão doce, ok? Bom, a padaria do Sidão oferece 45 produtos. Desses 45 produtos, 10 tipos de pães. E aí eu vou lá e listo todos os tipos de pães, ok? A Geometric oferece 60 produtos nas 4 filiais, né? Posso até escrever, sendo os mesmos disponíveis nas 4 filiais, ok? E desses 10 eu também escrevo aqui quais são os tipos de pães. Veja que quanto mais informações eu conseguir colocar no meu quadro, mais completo ele ficará e, portanto, mais fácil será chegar a algum tipo de comparação, algum tipo de conclusão. E a padaria Paneflix tem um cardápio apenas com 16 produtos, né? E desses 16 produtos, 3 tipos são pães. Deixa eu escrever aqui. 3 tipos de pães, sendo o pão francês, são 3, dá para escrever. O pão francês, o pão doce e o pão de leite, aquele que faz cachorro-quente. E aí eu vou continuar preenchendo. Então, eu vou ver qual é o as características. Delivery, vamos lá, tem delivery? Então, eu vou dizer assim, olha, padaria Transa não tem. A padaria do Sidão tem, mas é cobrado o frete. Bom, a Geometric tem, mas não cobra o frete. E a minha padaria não tem. O preço médio dos produtos. Então, vamos pegar aqui, em vez do preço médio do produto, o preço médio do quilo. Então, aqui, o quilo de pão custa R$12. Aqui, o pão custa R$14. Aqui, o pão custa R$12,50. E aqui, o pão custa R$12,30. Ok? Número de funcionários. Essa padaria aqui, a padaria Transa, tem 12 funcionários. 12, né? Essa padaria aqui, que é a padaria do Sidão, tem 14 funcionários. Em cada uma, né? Porque são 3. Então, eu vou colocar aqui 14 em cada. Ou, vamos colocar que ela tenha, então, 40 no total. 40 no total, certo? Aqui é uma padaria que tem 4. Essa aqui tem 80 funcionários, certo?
e a minha padaria tem 18 funcionários, que também 40 no total. E aí eu vou, ticket médio, quanto em geral as pessoas gastam quando vão às padarias? Segurança do local. Aqui, por exemplo, eu vou procurar saber se o local já foi assaltado alguma vez ou não. Horário de funcionamento. Quais são os horários de funcionamento, etc. Eu não vou preencher toda o quadro aqui, pessoal, porque, né, nós gastaríamos um tempo desnecessário. Só preenchi aqui algumas das informações para que vocês pudessem compreender como faz. A partir disso, eu já consigo perceber, não consigo? No que eu sou melhor, no que eu preciso melhorar, no que o meu concorrente pode me ensinar, pode ser inspirador, ok? Conseguem visualizar isso? Eu vou salvar esse arquivo e aí depois eu coloco para vocês lá no Ava como um exemplo também, tá? E aí, olhando esse quadro, né? O que é que vocês conseguiriam me dizer sobre ele? Sobre a padaria Paneflinks. Que ela ainda está em evolução? Ela está em evolução. O que mais? Tem alguma coisa que vocês veem já, só por esse quadro, ela poderia criar ou investir para ser um diferencial? Eu acho que fazer mais tipos de pães, né? E também, de repente, para reduzir custo, diminuir o número de funcionários, né? Isso, porque olha só, ela só tem, se você olhar bem lembrado, quem foi que falou? O Luiz, tá, Paulinho aí. Luiz ou Paulinho? Você tem dois nomes? Tenho, é Luiz Paulo Luiz na Paulo? realidade. Tá. Então, Luiz Paulo, bem pensado, porque olha lá, se eu comparar, a padaria Transa com a padaria Paneflinks, que são duas padarias que têm uma única filial, veja que a quantidade da padaria Transa já é muito maior do que a padaria Paneflinks. Então, bem lembrado, Beatriz, aumentar a oferta de produtos poderia me ajudar, certo? Além disso... O que ele tinha falado também da diminuição de funcionários ia funcionar se você aumentasse o delivery. Aí você conseguiria fazer mais entregas, porque hoje o que está bombando seria uma solução, né? Porque como a gente está no quadro de epidemia, hoje o delivery que está salvando. Imagina que ele não ia ter. Veja, exatamente. Olha lá o delivery. A primeira não tem, né? Que é uma das minhas principais concorrentes pelo tamanho, pela forma de ação, certo? Aqui, a segunda tem, mas é cobrado o frete. A terceira tem, mas não cobra o frete. E se eu, de repente, me propusesse a fazer um delivery não cobrando o frete e talvez direcionando alguns desses funcionários que eu tenho a mais, né? Se a outra consegue manter uma padaria que produz, inclusive, mais pães, vamos pegar a Transa e a Paneflinks. A Transa produz e vende 3 mil pães por dia e tem 12 funcionários. A minha produz 2.500 e tem 18 funcionários. Né? Veja que a Transa consegue, inclusive, vender o pão mais barato do que eu. Portanto, o meu preço não é necessariamente um diferencial, embora ele não esteja tão diferente. Certo? Portanto, nesse caso, bem lembrado, eu poderia tentar ver se todos esses funcionários são suficientes ou se eles não poderiam ser utilizados em outras funções, entre elas o delivery. Certo? Bem lembrado. O que mais, gente? Que vocês já conseguem só perceber por esse quadro comparativo aqui. Eu poderia, né? A gente não preencheu o quadro inteiro, mas de repente eu poderia ter alguma percepção importante sobre higiene, sobre presença nas redes sociais. O né? preço também, né?
preço, poderia perceber que, enquanto todas elas, então aqui, ó, eu poderia ver presença nas redes sociais. Aqui eu poderia dizer, ó, tem Facebook, e aí eu, claro, lembra, sempre muitas informações, 12 mil seguidores, né? Tem Instagram, e tem no Instagram 3 mil seguidores, né? Tem Twitter, e no Twitter tem 4 mil seguidores. E tem um canal no YouTube com receitas, certo? Com 2 mil assinantes. Aí eu vou comparar e vou perceber que a minha padaria não tem Facebook, não abriu o Facebook, tem Instagram, e no Instagram eu tenho apenas 2 mil seguidores. Né? Não tem Twitter, não tem YouTube. Bom, então talvez seria um momento de pensar também em uma campanha de reposicionamento ou de atuação nas redes sociais. Percebam como é uma ferramenta que não é cara para ser feita, não é demorada para ser feita, né? Claro que se forem, dependendo da quantidade de tópicos, dependendo da quantidade de empresas que estão sendo comparadas, isso pode encarecer, certo? Mas é uma ferramenta que te oferece muitos dados importantes. Eu tenho aqui um benchmarking, ó, prontinho para vocês. Um quadro de benchmarking pronto. E esse quadro pronto, isso está no slide desta aula, que está lá no AVA também. Veja que esse é aquele que fez um recorte. Né? Ele não quer... É do setor público, são institutos de pesquisa, veja lá, ó, Instituto de Tecnologia e Agricultura, Instituto Agronômico de Campinas, Faculdade de Engenharia Agronômica, Embrapa, são institutos de pesquisa. Mas o objetivo era só comparar as ações de relacionamento e comunicação. Não era quantidade de pesquisa, quantidade de funcionários, nada disso. O objetivo era apenas ações de relacionamento e comunicação. Como eu disse a vocês, pode ser que havia outros quadros também, certo? Ou pode ser apenas um quadro com esse objetivo, né? Isso vai depender daqueles elementos que estão aqui, ó, como eu demonstrei para vocês. Quer dizer, quais são os tópicos que eu preciso comparar de acordo com o objetivo pelo qual eu estou promovendo esse benchmark. Ok? Ô, professor, dava para ter colocado também a questão da funcionalidade dela ser 24 horas, que aqui na região não tem quase nada disso. Isso, ó, veja que eu tenho um tópico aqui, ó, né, que horário de funcionamento. Então, provavelmente, pensando aqui as características que nós demos para essas padarias, provavelmente, se houver alguma padaria 24 horas, seja a Geometric. Ou eu posso pensar que a Paneflinks seja uma padaria 24 horas. Isso é um diferencial. E aí vem uma outra questão. É 24 horas, mas pouca gente sabe. Bom, então, para isso é importante fazer também uma análise de como está sendo a comunicação dessa empresa, a presença nas redes sociais, etc. Tá? Ô, professor, tenho uma dúvida. Oi. Esse caso a gente está vendo na cidade. E se eu quiser ver, por exemplo, um mercado, um posto de gasolina que tem no Brasil todo, o que eu torno relevante para analisar? Vai depender do teu objetivo. Qual é o teu objetivo? Não, por exemplo, um posto de gasolina que quer se destacar no Brasil. Tá. Ele compara o posto do Brasil, pega da região e vai vendo? Então, não na sei qual seria a verdade, relevância. se ele é um posto de gasolina, primeiro que um posto de gasolina teria dificuldade para se destacar no Brasil inteiro. Seria uma rede, é isso que você está falando? Isso. Tá. Então, ele vai ter que comparar não com outro posto, mas com outra rede. Então, suponhamos que eu esteja fazendo o benchmarking da Shell.
Então, eu colocaria aqui numa dessas colunas a Shell, numa outra coluna o Ipiranga, numa outra coluna o ESSO, numa outra coluna o BR. Uhum. Aí eu colocaria assim, quantidade de postos no Brasil. Iria mencionar. Depois, quantidade de postos por região, já que eu quero saber que é destaque no Brasil. Então, quantos na região Sudeste, quantos na região Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, etc. Entendi. Certo? Beleza. Tudo vai depender do meu objetivo, né, e de quem são os meus concorrentes principais. E aí, a partir disso, eu faço um relatório dizendo quais são as características, o que precisa ser melhorado, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Dá para, a partir daqui, tirar dados para montar a matriz SWOT, que nós vamos estudar na semana que vem também, mas deixa isso para a semana que vem. Ok? Vitor, se você quiser encerrar esse vídeo, pelo menos essa parte, eu acho que fica bem redondinho também. A gente está tentando fazer, eu e o Vitor, vídeos mais curtos.